pessoal, eu sou a Sara e o vídeo de hoje, como prometido no último vlog de leitura aqui do canal, eu vim trazer a resenha do livro Quando Rompe a Alvorada, da Janet Oake. E eu espero que vocês possam gostar dessa resenha, porque aqui vai estar de uma forma mais sucinta, mais concisa, assim, do que realmente foi esse livro pra mim. Então eu vou estar fazendo um pequeno resumo, tanto da série Oeste Canadense, para quem nunca ouviu falar, para poder entender onde se passa, o contexto histórico e tudo mais. E também depois eu vou estar falando um pouco do livro realmente, sem grandes spoilers, tá bom? E depois eu vou estar falando a minha opinião realmente, né, fazendo parte da resenha. Então, se você ficar interessado em ler esse livro, você pode estar acessando os links abaixo aqui na descrição, que vai estar link de compra tanto da Magazine, que eu sou parceira Magalu, tanto da Amazon para o livro digital, tá certo? E aí dessa forma você vai estar me ajudando sem pagar nada mais do que realmente o valor do livro, e eu te agradeço por isso. Então, para quem não conhece, Quando Rompe a Alvorada faz parte de uma coleção de livros chamada Oeste Canadense, da autora Janet Oake. Então, essa coleção de livros se passa por volta de 1895, quando a polícia montada também começa a atuar no extremo norte do Canadá. E a gente acompanha a evolução da personagem Elizabeth Thatcher, que é... Aqui, vou pegar pra vocês verem. Esse aqui é o primeiro livro. Que é uma professora lá do leste do Canadá, mas que decide dar aulas para alunos, né, crianças mais carentes da região do oeste canadense. Mas algo acontece, né, para que ela se mude para o norte. Então agora, vocês sabendo aí, desse apanhado geral do que acontece, eu vou estar falando especificamente do terceiro livro, que é esse aqui. E como eu comentei no vlog de leitura, a primeira coisa que eu quero pontuar é realmente a solidão que a Elizabeth acaba passando nesse terceiro livro, principalmente. Assim, no segundo também passou por momentos de solidão, mas no terceiro acabou passando mais, acredito eu, porque teve muita nevasca nesse livro. Então, o Winnie, né, que é o marido dela, ele trabalha como polícia montada, então ele tá sempre alerta, tá sempre trabalhando bastante. E como eu disse no vlog de leitura, ele trabalha em muitas outras funções que não é da polícia montada especificamente, mas ele, como não tem outros profissionais para fazer isso, é ele que acaba fazendo mesmo, como sendo dentista, sendo conselheiro espiritual. Ele já até fez partos, então assim, ele trabalha bastante. Então a Elizabeth se sente sozinha por esse motivo, e também porque lá eles não têm muito meios de entretenimento, como hoje nós temos infinidades de meios de entretenimento. Naquela época não tinha, principalmente na região norte, né, que lá era tudo muito fechado, eles não tinham muito contato com a cidade realmente. Eu acredito que na cidade eles até poderiam ter meios de entretenimento, jogos e essas coisas, mas lá na região norte, no vilarejo, era muito mais difícil de ter momentos de entretenimento. E também porque ela sentia muita saudade de casa, não é mesmo? Então ela sentia tanta saudade da casa dela lá no leste, com a mãe, o pai dela, a irmã e tudo mais, tanto a saudade do irmão dela lá no oeste do Canadá, quando ela foi lá no primeiro livro, né, que ela estava no oeste e ela passou um tempo lá com o irmão e a família dele. Então ela sente saudade dos sobrinhos, da cunhada, do irmão, e então isso também é muito presente no livro, essa parte aí da solidão que ela sente, mas que tudo é levado em oração. É algo assim impressionante, que todas as coisas é levado em oração. Então não é diferente nessa parte da solidão, que ela fala com Deus sobre isso e Deus a conforta em todos os momentos. Mas logo a solidão foi acabando, foi passando, porque ela foi exercendo o seu ofício
difícil de lecionar também no vilarejo, mas é claro que teve dificuldades nesse período também, porque os recursos eram escassos, as crianças não tinham tanto interesse em aprender inglês e as que tinham interesse tinham muitas dificuldades. Mas eu vou falar para vocês um trechinho bem rapidinho aqui sobre uma dica, né, um conselho que o Winnie deu para Elizabeth dar aulas. Olha só. Se você quiser chamar a atenção deles e fazer com que se interessem em aprender, ofereceu Winnie, então você deve lhes ensinar coisas que relacionem com sua vida. Nada de G-A-T-O é gato. Não tínhamos gatos no vilarejo. Os cães teriam feito em pedaços. Use palavras que eles conheçam. Peixe, canoa, rio, floresta, cachorro, lua, sol, estrelas, armadilha. Tá na página 66. E eu achei isso incrível, sério, muito, muito, muito importante. E a gente sempre lembrar disso quando estiver ensinando algo para outra pessoa. Que a gente tem que mostrar aquilo, algo novo, aquilo que a gente vai ensinar com algo que ela já conheça, né? Com algo que ela já está familiarizada. E é dessa forma que o Winnie mostrou para Elizabeth que devia trabalhar com as crianças lá no vilarejo, porque elas não iam compreender falando sobre gatos ou qualquer outra coisa que não faz parte do convívio delas. Então achei muito interessante, apesar que assim, teve esse ponto muito positivo no ensino, só que a forma, né, que a Elizabeth foi trabalhar, que eu acho que poderia ser feita de uma maneira melhor, porque eu estou fazendo faculdade de letras e daí a gente aprende sobre, a gente está vendo sobre a questão da leitura, do aprendizado para ler, para escrever, é mais para ler, né, que a gente está vendo agora. E a professora, ela apresenta novas maneiras da gente ensinar sobre a leitura, mas nessa época eles não tinham muitos recursos, então a Elizabeth fez o melhor que pôde com o que ela tinha. E uma coisa também que me chamou muita atenção e que foi assim maravilhoso pra mim, quando eu vi isso no livro, eu falei, uau! Que foi um aluno surdo lá na aula da Elizabeth. Então, esse aluno surdo, vou deixar o nome dele aqui porque eu não sei pronunciar, ele tem uma habilidade de formar imagens, então tudo que tinha meios para ele formar imagens, seja em uma terra, em uma areia, pedras, ele formava imagens, ele gostava de desenhar e essas coisas. Então a Elizabeth aproveitou essa habilidade e deu um caderno de desenho para ele, um lápis, e também pediu para que ele pudesse desenhar imagens para poder trazer para a aula. Então eu achei isso maravilhoso, porque ele não foi esquecido, não foi, sabe, excluído das aulas, ele estava lá presente, elas tentavam fazer ao máximo, ela e a Anime. Ele fazia leitura labial, então assim, eu achei muito interessante. A sua habilidade foi exercida dentro da sala de aula, ele com certeza deve ter se sentido útil com essa atitude da Elizabeth. Eu gostei demais dessa inclusão que teve no livro desse personagem. Lá é claro que ele não conseguia aprender tão bem, porque ele se interessava mais nos desenhos do que realmente em escrever as letras, e era mais difícil para ele poder entender essa coisa de letras, porque ele pensava nas cores, pensava nos desenhos, não muito na coisa de letras e palavras. Mas eu achei muito interessante esse personagem. Então, pensando na questão de trazer algo novo para alguém, relacionando com aquilo que ela já conhece, nós vamos falar sobre a questão da fé, que é muito abordada aqui no livro, sobre a evangelização de indígenas, que é um assunto muito importante e que a autora aborda de maneira espetacular, sabe? Trazendo o cristianismo como ele realmente é, porque Jesus, ele bate na porta. Ele bate na porta perguntando se ele pode entrar.
Ele não é como um ladrão que invade sem você pedir, sem você querer, sem pedir e rouba as coisas que tem na sua casa. Não, Jesus ele bate na porta e pergunta se ele pode entrar. E uma coisa muito importante que a Elizabeth pontuou aqui no livro, que ela diz assim, que eles oram na língua indígena para a Suzy, que é uma personagem que eles vão estar evangelizando no livro. Eles oram na língua indígena para que ela saiba que o nosso Deus é o Deus de todos os povos, todas as nações e culturas, que não é o Deus só do povo branco, é só do homem branco, não, ele é o Deus de todas as pessoas. Então eles oravam na língua dela para ela poder entender que o nosso Deus é para todos nós. Então o Deus da Elizabeth também podia ser o Deus dela, e eu achei isso sensacional. Com certeza é algo que a gente deve levar para nossa vida, sabe? Realmente poder entender a outra pessoa, tentar entender como é que ela pensa, a cultura dela, sabe? Não rejeitar aquilo, mas trazer algo perto. Eu achei isso maravilhoso. Por fim, quero falar com vocês sobre o assunto que eu acredito que foi o mais abordado nesse livro, que é um assunto difícil, muito difícil, que é o luto. O luto tanto das pessoas que realmente não estão mais em vida, que faleceram, tanto de personagens que vieram a sair da vida da Elizabeth e do Winnie. Tanto a Elizabeth e o Winnie passaram pelo luto, tanto a Nini e o Ian passaram pelo luto. Luto diferentes, como eu acabei mencionando aqui, mas passaram pelo luto de maneira, difícil, com certeza. Mas esses acontecimentos foram para o amadurecimento espiritual da Elizabeth, com certeza do Winnie também, mas como a Elizabeth é a protagonista, a gente só sabe os pensamentos dela, as orações dela. Então eu vou estar falando a respeito disso. Então ela fala, que foi importante isso para ela, porque ela pudesse realmente entregar tudo nas mãos de Deus, sabe? Realmente confiar e depositar tudo nas mãos de Deus, porque dessa forma ela pôde perceber que nada dependia dela, tudo dependia de Deus. Então todos os sentimentos ruins que ela estava tendo, de culpa, de incerteza, de insegurança, tudo isso era porque ela estava confiando nela mesma, estava depositando todo o controle das coisas nela mesma. E como isso não é verdade, acabou que ela estava sentindo um fardo nas costas dela. Então, quando ela entregou tudo nas mãos de Deus, tudo aos pés da cruz, ela pôde sentir a leveza, uma paz de espírito que só vem de Deus, porque ela pôde perceber que tudo só dependia dele. E isso foi muito, muito, muito importante para ela. E a sua amiga Nini, que também perdeu uma pessoa querida na vida dela, ela pôde perceber que a sua amiga é muito corajosa, e ela estava sempre ao lado da amiga também. As duas são muito unidas. Então, quero finalizar com vocês essa resenha dizendo que foi uma leitura muito prazerosa, uma leitura que me trouxe muitas reflexões, emoções. Quem assistiu o vlog de leitura viu algumas reações que eu estava tendo durante a leitura. Eu acho que eu gravei bem na hora de algumas partes tensas, que houve o luto realmente. Mas foi uma leitura muito importante também, porque essa questão de depender de Deus é muito forte, muito importante na nossa jornada cristã. E algo que sempre me toca nos livros da Elizabeth, da personagem Elizabeth aqui, da coleção Arte Canadense, que eu li o primeiro, o segundo e o terceiro até agora, é que sempre a Elizabeth coloca as coisas ao pé do altar, sabe? Então, o relacionamento dela com Deus é muito bom, porque todas as coisas que acontecem na mente dela, no coração dela, ela fala com Deus e ela consegue... ela fala com Deus, Deus fala com ela por meio da Bíblia e tudo mais, por meio de pessoas.
Então eu acho isso maravilhoso, porque realmente é um grande incentivo para nós que estamos lendo, a colocar realmente as nossas incertezas, as nossas inseguranças aos pés da cruz, na oração, fechar a porta e falar com Deus e orar e ler a Bíblia. E, gente, não quer dizer que ela que passa uma visão, né? Que passa a imagem de que ela é perfeita, nossa, ela faz devocional, nossa, perfeitinho. Não, ela também tem as suas falhas. E mesmo ela falhando, Deus a protege do pior, porque, né, como está escrito na oração do Pai Nosso, que Deus nos livre de todo mal, e Ele livra sim de todo mal, e Ele livrou ela de um mal, protegeu ela de fazer algo ruim para a vida dela e tudo mais. Então isso é maravilhoso você saber disso, que Deus nos protege mesmo quando às vezes a gente esquece de orar, quando a gente acha que a gente consegue fazer sozinho. Então ela é uma personagem que a gente pode se identificar, é uma personagem que a gente pode falar assim, não, ela não acerta todo o tempo, mas também não erra todo o tempo. Enfim, eu amo demais esses livros, acho que vocês puderam perceber, eu falei muito, mas comente aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa resenha, se você gostou desses pontos levantados que eu trouxe aqui,